Bom dia a todos e a todas. Eu vou então falar aqui um pouco sobre os mecanismos de regulação que estão presentes no processo de reconhecimento e validação de adquiridos experienciais. Portanto, como já foi dito, este é um eixo muito importante da iniciativa Novas Oportunidades e muito importante, sobretudo, pelo tipo de metas que lhe estavam associadas desde o início. E, portanto, aquilo que eu vou tentar aqui, de uma forma muito breve, fazer é analisar em que medida os mecanismos de regulação presentes no processo de reconhecimento e validação de adquiridos experienciais em Portugal interferem na organização e funcionamento deste processo e nos resultados que também daí decorrem. Portanto, a metodologia de investigação é uma metodologia qualitativa e estes resultados que eu vos apresento aqui de um modo muito sintético resultaram de 10 estudos-caso realizados em centros de Novas Oportunidades, em que nós realizamos entrevistas de cariz biográfico e entrevistas de explicitação à equipa que trabalhava neste espaço. E, portanto, entrevistámos coordenadores, entrevistámos técnicos de diagnóstico e encaminhamento, profissionais da RVC, e é com base nessa informação que eu apresento aqui alguns resultados. Portanto, nós, nesta apresentação, eu, se tivesse mais tempo, poderia falar de um conjunto de níveis de regulação que são complementares e que se influenciam entre si. Um deles é o nível de regulação transnacional, que tem uma importância muito grande na forma como cada país desenvolve um conjunto de medidas, um conjunto de políticas públicas na área de educação e formação de adultos. Como o Sr. Rui Canário dizia hoje de manhã na sua conferência, o reconhecimento de adquiridos experienciais é uma medida política que tem tido uma grande projeção na Europa desde os final dos anos 90 e vou sobretudo, como não há tempo para isso, vou sobretudo dedicar-me aqui aos mecanismos de regulação de âmbito nacional. Também há mecanismos de regulação de ordem local, do tipo organizacional e ao nível micro-local, sobretudo ligados às práticas pedagógicas, às práticas educativas. Portanto, a definição que orienta aqui a análise é uma definição do professor João Barroso, em que ele diz que a regulação nacional diz respeito ao modo como as autoridades públicas, o Estado e a sua administração exercem a coordenação, o controle e influência sobre o sistema educativo, orientando através de normas, injunções e constrangimentos o contexto de ação dos diferentes atores sociais e os seus resultados. Nós partimos aqui de um conjunto de pressupostos. Um deles é de que a ação pública não se centra exclusivamente na intervenção do Estado, devido à grande diversidade de atores que operam a montante, como é o caso de todas as orientações transnacionais e dos mecanismos de regulação transnacionais e também dos mecanismos que operam a jusante das políticas públicas. No entanto, o Estado continua em Portugal a ter um papel determinante na concepção, no financiamento e na regulação e da implementação das medidas mais estruturantes de educação e formação de adultos. Portanto, o Estado, este é um outro pressuposto do trabalho, o Estado delega nas organizações da sociedade civil a implementação de algumas políticas públicas, como é o caso do processo de reconhecimento, validação e adquiridos experienciais. Os atores locais que estão envolvidos nestas políticas públicas são muito heterogéneos quanto ao tipo, quanto à sua missão, à sua estrutura e, portanto, aos seus interesses, aos fundamentos e às orientações da sua ação. O que dá lugar a algo que o Estado tenta minimizar através dos mecanismos de regulação, que são as reinterpretações das orientações políticas. E, portanto, neste caso, nós temos que a margem da autonomia dos atores locais, ainda que relativa, é sempre fonte de preocupação por parte dos organismos centrais do Estado.
o Estado pretende assegurar que as reinterpretações realizadas sejam feitas dentro de determinadas balizas, dentro de determinados marcos, dentro de determinadas fronteiras, de modo que não afetem as orientações políticas que estão no âmago da decisão iniciada. E para que isso aconteça, nós temos então que, para assegurar estas condições, o Estado socorre-se de mecanismos tradicionais de regulação, como é o caso das normas legais, mas tem vindo também, e isso é muito evidente no caso do programa Novas Oportunidades, os mecanismos de controlo foram, se quiserem, uma estratégia mais evidente neste programa, por comparação àquilo que ocorria até então. E estes mecanismos de regulação incidem essencialmente no controle do processo, mas também no controle dos resultados. Neste caso, o que nós podemos dizer é que os Centros de Novas Oportunidades são entidades executantes de uma política pública, com margens de autonomia que gradualmente decresceram. Portanto, nós temos como referência o início deste processo que resulta no período da ANEFA, portanto em 2000, no momento em que foram criados os centros, na altura, Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Estes centros tinham uma margem de autonomia bastante significativa e, portanto, as equipas tinham a possibilidade de construir instrumentos de trabalho, tinham a possibilidade de definir tempos para gerir o processo, tinham a possibilidade de definir um conjunto de aspectos sobre a organização e o funcionamento do próprio processo. No entanto, com a iniciativa Novas Oportunidades, com o seu surgimento em 2005, estas margens de autonomia foram seriamente abaladas. Desculpe, eu já estou aqui a passar para a frente e não era ainda a altura. Aquilo que nós também podemos dizer é que, de facto, a iniciativa Novas Oportunidades não acrescenta nada de inovador em termos de oferta de educação e formação de jovens e adultos. Apropria-se de algumas medidas que foram lançadas desde 2000 e aquilo que apresenta de novo, um elemento novo, é realmente este reforço dos mecanismos de regulação. Portanto, o programa Novas Oportunidades vai basear-se muito numa lógica de campanha, em que o grande enfoque são as metas. E, portanto, as metas são extremamente ambiciosas, inclusivamente os dirigentes políticos que nós entrevistámos, que estiveram na base da concepção desta iniciativa e na base da definição destas metas, disseram-nos que elas sempre foram consideradas irrealistas por eles próprios conceptores e, portanto, a ideia aqui era claramente também uma imagem social que se queria projetar com este número, portanto, um número muito elevado, qualificar 1 milhão de portugueses era um número muito significativo e ia funcionar como uma ideia de grande projeção desta medida. E, por isso mesmo, temos aqui também o efeito de escala, portanto, o alargamento significativo da rede de centros. Com tudo isto, a equipa manteve-se mais ou menos estável, a equipa da tutela, e, portanto, podem imaginar uma equipa muito reduzida para acompanhar, para gerir um processo complexo, difícil, que estava a ser dinamizado em entidades públicas, privadas, entidades sem fins lucrativos, outras com fins lucrativos, portanto, com missões, com perfis completamente distintos. E, portanto, isto coloca aqui uma série de problemas na organização e na gestão deste processo por parte da tutela. E, portanto, há aqui este reforço dos mecanismos de controle, que são evidentes, e o argumento usado para os legitimar baseia-se no argumento da prestação de contas do dinheiro público. E, portanto, este argumento dá lugar ao enfoque progressivo, ao reforço de mecanismos de controle que já eram existentes, mas que não tinham um peso tão significativo na organização e funcionamento dos centros. Com estas novas medidas, dá-se lugar àquilo que o professor José Alberto Correia refere como sendo uma azáfama intervencionista e, portanto, a ideia de fazer muito em pouco tempo. E, portanto, nós temos, em termos de mecanismos de controlo, de regulação, temos a coexistência de mecanismos antigos,
de regulação a priori, que são mecanismos que se baseiam na legislação, nas normas e nas regras, com novos instrumentos de regulação que são característicos da gestão empresarial ou a posteriori. E, portanto, em termos de resultados, aquilo que se percebe claramente é que estes mecanismos de controle são mais evidentes, o que vai reduzir de uma forma muito significativa a margem de autonomia destes profissionais que trabalham nos centros. E o Estado, no fundo, vai acionar mecanismos de controle cada vez mais eficientes para controlar à distância, de uma forma remota, estes centros de novas oportunidades. E, nesse sentido, vai influenciar de uma forma muito significativa todas as funções dos profissionais que lá trabalham, a organização e funcionamento dos centros, a organização e funcionamento do processo e também os resultados obtidos. Estes mecanismos de controle são muito subtis, são difusos, são diversificados e cada vez mais complexos. Nós temos, então, alguns exemplos de mecanismos de controle, como já vos disse, alguns mais tradicionais, como é o caso da legislação, dos decretos, dos despachos, que enquadram o funcionamento deste processo. No entanto, temos um outro tipo de mecanismos de regulação extremamente eficazes e que se aproximam daquilo que é a gestão empresarial. Temos, por exemplo, um mecanismo de controle que é a lógica de financiamento por programa ou por projeto. E, portanto, estes centros de novas oportunidades eram entidades que surgiam com base numa candidatura e, portanto, cada entidade que estava interessada em abrir um centro de novas oportunidades tinha de apresentar um projeto, uma candidatura. Essa candidatura, que era válida durante um período de 2 anos, tinha de respeitar um conjunto de regras, um conjunto de normas de funcionamento impostas pela tutela. Por outro lado, temos aqui um outro mecanismo de controle muito importante, que eram os referenciais de competência-chave. Porque todo o trabalho das equipas era dinamizado, era gerido em função do referencial de competência-chave. Era a partir deste instrumento de trabalho que os educadores de adultos que trabalhavam nestes centros definiam se os adultos estavam em condições ou não de obter o reconhecimento e a validação e de finalmente serem certificados. Depois temos aqui também um outro mecanismo de regulação que foi fortemente reforçado com o programa Novas Oportunidades, que é o Sistema de Informação, uma plataforma que tem a designação de SIGO. Esta plataforma é um poderoso instrumento de regulação porque permite, através de indicadores quantitativos, perceber quantos adultos é que estão inscritos no centro, em que fase é que estão do processo, quanto tempo é que estão em cada uma das fases, se há desistências ou não, e, portanto, no fundo é como se, em tempo real, a tutela conseguisse estar a supervisionar tudo o que se passa em cada um dos centros, do ponto de vista da quantidade de adultos em cada uma das fases. Depois temos um outro instrumento de regulação, que é este sim novo, não existia, não era usado desta forma tão significativa até então, que são os materiais de suporte para as equipas. A partir do momento em que surge o programa Novas Oportunidades, dá-se um novo enfoque à criação de guias metodológicos. Até então, aquilo que acontecia era que as próprias equipas tinham uma grande margem de autonomia para construir os seus materiais, portanto, tinham determinado tipo de referentes. No entanto, elas poderiam construir e construíam, e havia muita discussão em torno da construção e da adaptação dos materiais aos adultos. Isso praticamente deixou de existir e é muito curioso porque quando nós atualmente, eu tive a oportunidade numa investigação anterior fazer entrevistas às equipas que estavam a dinamizar o processo desde 2000 e nessa altura uma das grandes preocupações era a concepção de materiais adaptados às necessidades dos adultos e havia sempre uma grande discussão e o momento de reunião da equipa normalmente era muito útil e muito importante a este nível e, portanto, em alguns casos, alguns centros definiam uma paragem de uma semana para definir anualmente novos instrumentos de trabalho. No entanto, é curioso, nestas entrevistas que nós realizamos no âmbito desta investigação, no meio do qual essa questão nunca foi colocada, não é? E, portanto, nós percebemos aqui que há
índices claros de que as margens de autonomia foram sendo cada vez mais reduzidas e que estes profissionais passaram a ser cada vez mais meros executores de uma política pública. E, portanto, estes materiais têm aqui uma finalidade, que é de garantir uma grande proximidade entre o trabalho prescrito e o trabalho real. É curioso também aquilo que deu para perceber de investigação que realizei anteriormente sobre este processo, em que muitos dos profissionais diziam: há aqui um problema, cada centro funciona de uma forma, nós precisamos de uniformizar o processo, porque cada um está a trabalhar como acha que é mais correto. Neste momento, das entrevistas em que eu participei, não havia, e daquelas que temos o registro, não há qualquer tipo de discurso orientado para esta ideia de uniformização, porque ela já está lá, não é? Portanto, isto foi conseguido de várias formas. Depois temos aqui também outro mecanismo de regulação muito importante, que é a formação das equipas. Enquanto que até 2005 a formação das equipas era um aspecto, um domínio muito importante por parte da tutela, e portanto as equipas que trabalhavam nestes centros, por serem poucas, tiveram a oportunidade de trabalhar, de receber formação com especialistas nesta área. Sem que a tutela estivesse preocupada com a inculcação de determinado tipo de procedimentos e formas de pensar sobre este processo, e portanto a ideia da formação era o contacto com especialistas neste domínio. A partir de 2005, tendo em conta também a explosão da rede de centros, o que acontece é que a formação das equipas é um aspecto que tem cada vez menos importância por parte da tutela. A formação, e não só, também o acompanhamento no terreno, o ir ao local e ouvir e falar e estar com as equipas. Isso praticamente deixou de acontecer. E deixou de acontecer precisamente porque eles acharam que passavam a saber tudo o que acontecia no terreno por via principalmente da plataforma, em que tinham a indicação dos números, porque na realidade era esse indicador que mais interessava para a tutela. E portanto aquilo que acontece a partir de então é interessante, porque tendo em conta que a tutela valoriza pouco a formação e há pouco investimento na formação, esta formação passa a ser essencialmente tendo por base aquilo que a tutela considera serem as boas práticas, e portanto são outros centros que, com mais experiência de trabalho neste domínio, vão formar as novas equipas, e por isso mesmo há aqui também mais uma vez a ideia de passar aquilo que já se faz e uniformizar, porque quem chega e quem não tem experiência naquele assunto, como o processo é muito complexo, limita-se a copiar, a fazer igual àquilo que os outros já fazem. Sim, está bem, vou já terminar. Depois temos também a situação contratual das equipas, que é uma situação que passa a ser muito importante a partir também de 2005, com precarização de vínculos contratuais, com pouca estabilidade das equipas, que mudam com muita frequência, sobretudo ao nível dos formadores, e portanto isto gera aqui problemas no sistema, de pessoas que não têm a formação e que, quando passam a estar mais ou menos por dentro do sistema, saem e entram outros que não dominam também o processo. E, portanto, tudo isto são mecanismos que ajudam a que as pessoas depois passem a ser meros executores e que os mecanismos de controle sejam muito eficazes. Só para terminar, deixava então aqui algumas das ideias transmitidas por algumas das pessoas que entrevistámos. Um coordenador do centro diz sobre o manual de procedimentos. Nós temos um manual de procedimentos, eles são todos definidos e claros, e portanto aqui não há dúvidas em fazer o que está lá, não é? Eu penso que seguimos todos os passos que estão previstos a nível do atendimento, o diagnóstico, o encaminhamento e por aí fora, e portanto a ideia é seguir o que está definido. Eu tinha aqui mais alguns elementos, mas não vou passar. Só para terminar, dizer-vos que então estas políticas que passam, estes mecanismos de controle que passam em grande medida por contratos de programa, duração reduzida, e que a partir deste contrato de programa se define se a entidade tem ou não financiamento, o que acontece é que, para além de ser um mecanismo de regulação muito eficaz, responsabiliza os atores locais em torno de um projeto que eles próprios elaboraram, mas elaboraram tendo por base as diretrizes ditadas pela tutela. No entanto, eles próprios, como elaboraram, sentem-se necessidade de cumprir, e caso também não cumpram, têm problemas depois com o financiamento futuro. E, portanto, há sempre aqui este tipo de problema. Este tipo de política é uma política que a Agnes Van Zaten refere como uma política do tipo incitativo. E, portanto, aquilo que nós também podemos referir é que há aqui uma situação particularmente interessante
que acaba por ser perversa, que é todo o trabalho que foi feito pelas equipas até 2005, todo aquele processo de construção conjunta com a tutela, porque havia um trabalho de cooperação e de articulação e de diálogo permanente entre a tutela e as equipas responsáveis por este processo, todo o conhecimento que foi acumulado durante este período vai ser usado posteriormente como instrumento de regulação e, portanto, muito desse conhecimento que foi concretizado pelas equipas na elaboração de manuais que a equipa geria de acordo com aquilo que eram as suas necessidades e que aperfeiçoava à medida que considerava necessário. Os instrumentos de trabalho que foram elaborando ao longo destes anos foram depois apropriados pela tutela para elaborar guias metodológicos e para os impor às equipas. E, portanto, neste caso, um processo que era inovador, que era diferente e que era muito... notava-se uma grande heterogeneidade e esta heterogeneidade era também uma riqueza ao nível deste processo. Aquilo que nós percebemos é que, independentemente do tipo de entidade, ser no norte ou no centro do país, independentemente de ser uma entidade pública ou privada, o processo decorria mais ou menos da mesma forma. Muito obrigada. Obrigado, Carmen, por sua síntese. E passo agora, então, para a exposição para a professora Paula Guimarães. Olá, muito bom dia. Um dos eixos do projeto de investigação EduQual incidia exatamente sobre os adultos. Em particular sobre as representações que os adultos tinham da educação, da formação, da aprendizagem, da educação, como é que olhavam para a educação aqui entendida em sentido alargado, formal, não formal e informal. A minha proposta para este texto foi exatamente olhar para os discursos dos adultos, de acordo com um número muito significativo de entrevistas que foram efetuadas. Havia 16 entrevistas a adultos e essas entrevistas incidiam sobre vários aspectos, nomeadamente sobre o percurso que esses adultos tinham feito do ponto de vista da educação e também em termos de trabalho e como é que eles olhavam para a escola. E eu peguei nesses dois aspectos. As entrevistas aos adultos envolviam muitos mais pontos, mas eu peguei nesses dois aspectos que me pareceram particularmente interessantes e procurei refletir exatamente sobre esses percursos, vistos, como é que eu olhei para esses percursos, enquanto itinerários biográficos de transição e procurei também perceber como é que os adultos olhavam para as aprendizagens que tinham levado a cabo ao longo da vida, quer fossem elas desenvolvidas em contextos institucionalizados ou não, quer fossem elas de natureza formal, não formal ou informal. Portanto, esta minha intervenção parte de duas grandes questões. Uma primeira, com constrangimentos e oportunidades os sujeitos se confrontam quando constroem os seus itinerários biográficos, portanto, a partir do relato sobre os seus percursos de vida e depois como é que se ligavam as dimensões educativas e do trabalho, que constrangimentos, e estou aqui a pensar constrangimentos de natureza sobretudo educativa e constrangimentos de natureza social e profissional, e depois que oportunidades é que também tinham sido propostas a esses adultos ao longo das suas vidas e que a minha preocupação foi sobretudo aquelas de natureza educativa. E uma segunda questão, que aprendizagens foram desenvolvidas por estes sujeitos e que significados, que sentidos é que os sujeitos atribuíam a essas aprendizagens. Portanto, eu creio que, olhando para aquilo que eu procurei discutir, analisar neste texto, eu creio que, claramente, o reconhecimento, validação e certificação de competências aparece sobretudo como um pretexto para discutir esta problemática das transições
estas mudanças e as aprendizagens que estão associadas com estas mudanças de vida, sobretudo com as rupturas, e porque o reconhecimento, validação e certificação de competências, bom, por um lado, ele é um objeto de estudo importante neste trabalho e, por outro lado, porque esta oferta, efetivamente, constituiu-se numa importante oferta pública de educação de adultos de base, nomeadamente em termos de participação de adultos pouco escolarizados. Já foi aqui referido, já foram aqui referidos alguns números de acesso, quantas pessoas, quantos adultos participaram nesta oferta e quantos foram certificados por esta via. Por outro lado, o RBCC apresentava também algumas características que me pareciam muito interessantes, portanto, do ponto de vista do processo. O processo centrava-se sobre a biografia dos sujeitos, para além de outros aspectos, mas sobre a biografia e sobre o relato, o discurso que faziam sobre essa biografia e, por outro lado, sobre a reflexividade dos próprios indivíduos sobre essa biografia, sobretudo na elaboração de um portfólio reflexivo de aprendizagens. Desse ponto de vista, eu considerei que os portfólios, ou este discurso sobre a vida, permitia a identificação e, eventualmente, a reflexão, a análise por parte dos sujeitos sobre estas transições, e isto a partir dos discursos dos próprios. Só alguns pressupostos, não é? Como é que eu parti para olhar para isto? Bom, por um lado, considerei, a partir deste pressuposto, nós vivemos numa modernidade líquida, que têm ocorrido muitas mudanças, associadas, por exemplo, à globalização, à individualização, sobretudo em termos de educação, à fluidez do tempo e do espaço, à destradicionalização de costumes e regras, desregulamentação, enfim. E, por outro lado, que a sociedade portuguesa também se tem confrontado com mudanças muito significativas que se enquadram ou que, de alguma forma, se ajustam à descrição anteriormente feita, sobretudo desde 1974 e, muito em particular, após 1986, com a entrada na Comunidade Económica Europeia, ou agora como se designa a União Europeia, e que estas mudanças tiveram impactos muito significativos nas biografias dos sujeitos. Portanto, eu parti do pressuposto que, e creio que o RBCC também de alguma forma parte desse pressuposto, que as pessoas envolvidas no reconhecimento, validação e certificação de competências olhavam para as suas vidas como uma continuidade, mas também como contendo um conjunto de rupturas e de mudanças que são importantes do ponto de vista da aprendizagem. E estas rupturas, estas mudanças, elas são, na literatura, sobretudo em inglês, são designadas de transições e são vistas como oportunidades educativas, formativas e de aprendizagem, com resultados para os itinerários biográficos dos sujeitos, embora alguns se mantenham longe dessas oportunidades. Portanto, a ideia mais importante para mim ao olhar para estes itinerários biográficos era exatamente esta ideia de transições, entendidos como processos de transformação que remetem para a estrutura social, portanto, aquilo que pode ser visto em simultâneo como constrangimentos e como oportunidades, e, por outro lado, para a agência dos indivíduos, a capacidade de ou se adaptarem ou de mudarem as suas condições sociais e de vida, e isto relativamente à educação, à formação e à aprendizagem, que estas transições vêm acompanhadas da aquisição e o desenvolvimento de novos conhecimentos e capacidades e, sobretudo, de mudanças na identidade dos sujeitos. E, portanto, a literatura sobre as transições incide, há muitos trabalhos sobre as transições nos diferentes ciclos de ensino, sobretudo entre o secundário e o ensino superior, mas eu preocupei-me com estas transições que podiam ocorrer dentro desse sistema, mas sobretudo fora, uma vez que nós estamos perante adultos pouco escolarizados e que tiveram esta oportunidade de voltar ao sistema de educação. Portanto, estão aqui alguns aspectos metodológicos. Havia muitas entrevistas, havia cerca de 16 entrevistas a adultos,
que foram selecionados de acordo com os critérios aí apontados e que eram 10 homens e 6 mulheres que tinham concluído o EPCC, 8 do básico e 8 do secundário, que estavam empregados, 9, desempregados 7, e denotava-se destes percursos biográficos a prevalência de contextos de vida urbanos, sobretudo no presente. Não é? Bom, como é que eu analisei estes dados? Por um lado, preocupei-me com a reconstrução destes itinerários biográficos e procurei perceber quais eram os momentos e quais eram as aprendizagens que eles tinham atribuído a esses momentos, os constrangimentos, as oportunidades, e, por outro lado, analisar estes discursos proferidos pelos sujeitos sobre as suas vidas e sobre as mudanças experienciadas, sobretudo do ponto de vista da educação e da aprendizagem, através do recurso à análise de conteúdo e a categorias a priori e depois algumas também a posteriori. Portanto, muito brevemente, o que dizem os dados. Portanto, os dados dizem mais do que isto, mas eu considerei que estes eram particularmente interessantes para partilhar aqui convosco. Bom, por um lado, quando se olhava para ou se pensava nas biografias dos indivíduos, dos discursos que eles faziam sobre as suas vidas, e evidentemente existia, era claro, a prevalência do trabalho. E isto é interessante, estes adultos deixaram a escola cedo, e dizem eles por razões económicas. Muitos deles afirmam: os meus colegas tinham algum dinheiro de bolso para fazer algumas coisas e eu não tinha, e eu senti a necessidade de começar a trabalhar para poder aceder a outros contextos, a outras formas de vida. E depois nota-se que em alguns casos há um regresso ao ensino, nomeadamente ao ensino recorrente, à educação de segunda oportunidade, aos cursos noturnos, que é tardio e frágil no sentido em que esse regresso se faz, mas muitas vezes é acompanhado de desistências, ou seja, alguns adultos voltam ao ensino, mas desistem. Nesses discursos também é evidente que a escola aparece como uma promessa, como o professor Rui Canário e a professora Natália Alves apelidam a escola como uma promessa de uma vida melhor, como a possibilidade de uma vida melhor, mas percebe-se que essa promessa ainda é uma promessa distante, tendo em conta os seus percursos de vida. Por outro lado, nota-se uma ausência de padrão nestas biografias. É verdade que esta era uma oferta massificada, mas eu esperava, talvez ingenuamente, que houvesse algum padrão, alguma coisa que marcasse estas biografias. E para os indivíduos que frequentaram a escola antes do 25 de Abril, o abandono da escola é feito aos 10, 11 anos, por aí, acabavam a quarta classe e saíam. Para os outros, esse abandono é feito ora ao 6º ano, e para os mais novos, ora ao 9º ano, ou então quando ainda não acabaram o 9º ano. Mas talvez este seja o único padrão que seja possível identificar. Até porque, do ponto de vista do trabalho, aquilo que se percebe é que estes indivíduos desenvolveram tarefas muito diferentes e ao longo das suas vidas fizeram muitas coisas, não é? Portanto, a ideia de carreira profissional, o percurso de vida linear, efetivamente era difícil de identificar. Portanto, são biografias marcadas pela precariedade das condições de trabalho, pela intermitência do emprego e por incertezas diversas e por diversas formas de exclusão que se tornam mais evidentes na atualidade. Ou seja, percebe-se que estes indivíduos, ao longo das suas vidas, foram experienciando diversas formas de exclusão, sobretudo relacionadas com o trabalho. Também se percebe que nestas biografias o trabalho e a educação apresentam-se como dois caminhos paralelos que muito raramente se encontram. Não é? E isto é evidente, isto é claro, se tivermos em conta que as políticas públicas em Portugal, no âmbito da educação de adultos, foram muito intermitentes e, portanto, em alguns momentos que se relacionam com os desenvolvimentos dessas políticas públicas, estes dois caminhos se encontram, mas realmente, no caso destes adultos, isso é muito pouco frequente
e, por outro lado, que o trabalho é, sobretudo, um trabalho desqualificado, no sentido em que são poucos os indivíduos até que se referem à frequência de ações de formação profissional, e essas, quando são frequentadas, é sobretudo após 1986. Ou seja, há uma prevalência de aprendizagens que são invisíveis, e creio que o RDCC permitiu visibilizar, até para os próprios, e são pouco reconhecidas do ponto de vista social e profissional antes de o RDCC ser feito para os próprios, e do ponto de vista social, creio que mantém-se ainda como pouco reconhecidas do ponto de vista social e profissional. Portanto, nota-se também uma frequência recente de ações de formação, sobretudo após a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, mas quando essas ações de formação existem, elas são sobretudo de curta duração, portanto estamos a falar de ações de formação de 1 ou 2 dias e pouco mais, e efetivamente nos discursos isso não é muito pouco frequente. Portanto, uma das formas de aprender em contexto de trabalho é feita sobretudo com os colegas e com os chefes. E depois, um outro aspecto é a ausência de oportunidades educativas ao longo da vida, é um resultado das parcas políticas públicas, mas a importância que é atribuída pelos próprios sujeitos ao RDCC. Um outro aspecto, e isto responde de alguma forma à segunda questão que eu tinha estabelecido, foi que parece claro que os indivíduos atribuem, por via do RDCC, como resultado, como consequência, atribuem novos significados à educação, à formação e à aprendizagem. Isso parece-me claro. E nós estamos aqui perante públicos pouco escolarizados que, à entrada no RDCC, muitas vezes diziam que não sabiam nada. Valorizavam muito pouco os saberes que tinham, mesmo que tivessem muitos saberes, e esse era o caso. Bom, estas aprendizagens são desenvolvidas em contextos muito variados e levam à aquisição de saberes e capacidades, elas próprias também muito variadas, que são saberes que frequentemente são utilizados de um emprego para o outro. Os indivíduos mobilizam esses saberes e reconhecem que os mobilizam, mas parece claro a desvalorização desta ideia de carreira ou até de promoção do ponto de vista profissional. Isso aconteceu nas 16 entrevistas, numa delas. Por outro lado, por outro lado, é evidente que se aprende fora da escola, isto para usar uma expressão da Carmen, mas são sobretudo saberes que promovem a adaptação. E isso os indivíduos dizem-nos muitas vezes. Eu mudei de emprego, mas adaptei-me. E adaptei-me significa conheci as regras, conheci as tarefas que tinha que fazer e não olhei para o trabalho como um espaço de criação ou de reinterpretação. Então eu adaptei-me e passei a trabalhar de acordo com o que estava estabelecido. A tentativa e erro são importantes, a aprendizagem pelos outros colegas também, e muitos indivíduos, sobretudo os que fizeram o ensino secundário, destacam as capacidades de organização do trabalho e de relacionamento interpessoal, a aquisição de autonomia e de responsabilidade. Este aspecto é muito importante, portanto, uma crescente, entendam isto assim, não é? Um sentido de responsabilização pelos seus próprios percursos educativos. Portanto, assim como aprenderam a ser mais autónomos e responsáveis no trabalho, parece que eles também olham para os seus percursos educativos, de formação e de aprendizagem, do modo mais responsável e, entendo eu, há aqui uma tendência de individualização. Portanto, estas transições são vistas como problemas e oportunidades no quadro de mudanças societais, mas são sobretudo vistas como problemas e oportunidades dos indivíduos e não do ponto de vista social. E, por fim, um aspecto que tem sido referido em todos os trabalhos de investigação relacionados com o RDCC, que é a valorização da autoestima. Mas este aspecto costuma ser sempre visto, ou ser sempre desvalorizado, não é? Quer dizer, olhamos para isto como, ou muitas vezes isso é visto como uma forma de desvalorizar o RDCC, mas nós estamos perante adultos pouco escolarizados e este aspecto é muito importante porque de alguma forma promove o interesse pela participação noutras iniciativas de educação de adultos e isso é um bem muito valioso quando se trata de grupos sociais com estas características. E para acabar, este é o último slide, portanto, em relação a estas transições, bom, como se diz no projeto e em muitos dos trabalhos dos colegas envolvidos neste projeto, efetivamente estes
discursos dos adultos permitem identificar, ou permitem perceber esta revolução, que existe uma revolução silenciosa na educação e formação em Portugal, que envolve a reconfiguração de modos de regulação, sim, isso já foi dito, não é? E que propiciam, quanto a mim, a construção de um novo adulto. De um adulto diferente daquele adulto que era o adulto padrão, se assim se pode dizer, no ensino recorrente ou até noutras formas. Portanto, do ponto de vista da estrutura, existem algumas continuidades e algumas rupturas que são muito evidentes nas biografias dos indivíduos, que permitem enfatizar a incerteza e a ambivalência dos tempos presentes. E um aspecto interessante, eu creio que o RDCC, apesar de todos os defeitos que possa ter, é um espaço de reflexão importante sobre estas transições. O que eu quero dizer é que fazer estas perguntas a pessoas que tinham concluído o ensino recorrente nos finais da década de 90, provavelmente eu não conseguiria obter os mesmos dados, porque o RDCC exatamente permite a reflexão sobre a biografia. Creio que também há alterações na identidade dos sujeitos, em termos que envolvem a reflexividade, a autoestima, um sentimento de controle sobre as suas biografias, sobretudo do ponto de vista da educação e formação, e era frequente os sujeitos dizerem que é importante continuar a aprender, o mundo muda, é importante continuar a aprender, mesmo que fosse muito difícil para os próprios dizer porque era importante, que relação é que havia entre as mudanças do mundo e estas aprendizagens, como é que eles entendiam isso. Por fim, creio que, do ponto de vista da agência, portanto, da capacidade de intervenção dos indivíduos, creio que estes sujeitos apareciam muito como os sujeitos estratégicos, ou seja, não sei se esta designação é mais certa, mas esses sujeitos individualizados também não faz muito sentido, é uma redundância, mas aquilo que eu quero dizer é que os discursos do RDCC, destes adultos que foram entrevistados, estão muito centrados neles próprios, mas muito pouco, referem muito pouco aspectos de natureza coletiva. Ou seja, eu creio que é possível inscrever as biografias, os percursos dos indivíduos na história de Portugal, vai-se percebendo com algumas coisas que eles vão dizendo, mas os discursos são profundamente centrados sobre os indivíduos, sobre as suas experiências, sobre os seus sentimentos, e creio que isso tem muito a ver com as características do próprio processo. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Dando sequência, então convido o professor Antônio José de Almeida para a sua exposição. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de apresentar aqui esta pequena reflexão a partir de um ponto de vista que é substancialmente diferente em termos teóricos daqueles que têm vindo a ser apresentados no que respeita à análise das políticas públicas de educação, em particular esta questão do reconhecimento e validação de competências, porque aquilo que eu proponho fazer é refletir a partir de um quadro teórico que é o e disciplinar, que é o da sociologia das profissões, sobre este grupo profissional que temos estado aqui, tem estado presente em todas as intervenções, que são um ator-chave de toda esta medida, que são as novas oportunidades, e também no processo de reconhecimento e validação de competências, que são precisamente os profissionais de reconhecimento e validação de competências. E parafraseei uma expressão usada por Mandela num trabalho em que analisa os processos de profissionalização nos Estados Unidos e na Alemanha, em que ele refere que os processos de profissionalização dos diferentes grupos ocupacionais na Europa continental estão muito ligados à emergência do Estado Social, e portanto o Estado desempenha um papel central na emergência e na afirmação desses grupos, e ele diz, páginas tantas no seu trabalho, que o que o Estado dá, o Estado pode tirar. Se ele tirar o pode, mas quis ser fiel à expressão,
porque apetece mesmo dizer que o Estado dá, o Estado tira, no sentido em que aquilo que não resulta de uma reivindicação da sociedade, dos diferentes grupos sociais, dos movimentos sociais, e que é da iniciativa unilateral do Estado, facilmente, ou mais facilmente, é retirado neste contexto particular. E nós temos visto, a intervenção do professor Rui Canário nesse aspecto foi emblemática, que no que respeita às políticas educativas, em particular esta questão da educação de adultos, Portugal é marcado por este avanço e recuo permanente. O Estado dá, o Estado tira, permanentemente. A referência que eu quero fazer é justamente em relação exclusivamente a este grupo que são os profissionais da RBC. Vou seguir aqui a minha estrutura para tentar respeitar o tempo que é proposto. Portanto, objetivos da apresentação, alguns pressupostos teóricos que têm a ver com esta lógica da sociologia das profissões porventura menos familiar. Pode soar estranho em algumas circunstâncias a alguns dos presentes, a metodologia, os resultados e 3 pequenas conclusões. Dos objetivos, interessa-me tanto discutir o processo de institucionalização deste grupo profissional, como é que ele tem vindo a ocorrer, sei que existe, já vamos ver, em Portugal, analisar as representações que estes profissionais desenvolvem acerca do trabalho que realizam e da formação, e discutir o projeto profissional coletivo, que é um conceito da Magali Safari Larsen, que está subjacente a este grupo profissional. Portanto, 3 objetivos suficientemente genéricos para eu poder perder aqui no meio disto tudo. Bem, pressupostos teóricos enunciava 4 ou 5. O primeiro deles é que a profissionalização entendida como um projeto de mobilidade coletiva com vista a atingir ou preservar, é entendido como um projeto de mobilidade coletiva com vista a atingir ou preservar quer novas posições económicas, quer novas posições ao nível do estatuto e do prestígio social. E, portanto, a profissionalização é um processo de lutas sociais permanentes e que tem a ver com o modo como as nossas sociedades se estruturam. É um conceito central na abordagem que a Larsen faz do processo de profissionalização dos grupos profissionais. Segundo aspecto, é central nos processos de profissionalização aquilo que o Selander chama a legitimação cognitiva, isto é, os grupos profissionais para se afirmarem precisam ter uma formação longa. O conhecimento científico é central enquanto fonte de poder profissional, e já vamos ver o que é que acontece com estes profissionais, que do ponto de vista histórico, outro pressuposto que é particularmente relevante neste caso, existem diferentes tipos históricos de controle profissional, isto é, de controle sobre as condições de exercício do mandato de ocupação. O Johnson identifica, na análise que faz em termos históricos, 3 grandes tipos: controle comercial, que responde àquilo que é mais tradicional dos grupos, como sejam os advogados, médicos, etc., têm tido um controle efetivo sobre as condições de acesso ao grupo e sobre as condições de exercício, o patrocínio e a mediação. É aqui que eu me vou centrar, em particular, na questão da mediação do Estado, que existem outras formas de mediação. Não vou estar aqui com grandes explicações, depois no texto é possível ver isto. O último aspecto dos pressupostos também, e que vem alimentar o título que dei à apresentação, é que, entendida como uma luta pelo controle das condições sobre as quais os trabalhadores exercem as suas ocupações, a profissionalização pode ocorrer a partir de, digamos, 2 grandes modelos. É essa a proposta de McClellan. A partir do interior do grupo, isto é, como uma reivindicação de um determinado grupo ocupacional que visa, de facto, conquistar o controle sobre as suas condições de exercício da ocupação, ou a partir do exterior, que é, sobretudo, no caso da proposta que o McClellan faz, que é, sobretudo, a pedido do Estado, não é? Em que o Estado institui, a partir do quadro legal, um determinado grupo profissional e vai regulando, digamos, ao sabor daquilo que são justamente as suas políticas públicas ao longo do tempo.
Do ponto de vista metodológico, portanto, a apresentação tem por base a recolha e análise documental, em particular da legislação que enquadra estas medidas de política educativa, e entrevistas semidiretivas a 8 profissionais da RVC com a respectiva análise de conteúdo. Eu trago aqui um quadro, espero que se veja, em que aquilo que procurei fazer é ver as datas que estão em cima não correspondem à implementação das medidas, correspondem à data dos documentos consultados. A ANEFA, Centros de Novas Oportunidades, e SCEPs, são siglas que já se falou aqui, com exceção dos SCEPs, que ainda não, portanto, que é a nova medida política que vem substituir do governo atual, que vem substituir, que ainda não está implementado, os Centros de Novas Oportunidades. Substituir, não suceder, talvez seja a versão mais correta. E nesses documentos, que são os documentos de definição da política pública de educação e não de regulação de qualquer grupo profissional, são identificados os tais profissionais sobre os quais eu me proponho falar. Na fase da ANEFA, a designação que era, enfim, aqui 4 grandes variáveis para a sua caracterização, a designação que era utilizada no respectivo documento oficial era profissional de RVCC, já foi aqui anunciada a sigla. Na fase dos Centros de Novas Oportunidades é profissional de RVC, KUC, e na fase dos SCEPs, que é a tal nova medida de política pública que está agora em processo de implementação, passa a técnico, deixa a designação de profissional. Do ponto de vista simbólico, isto pode ter aqui alguma importância, não vou discutir por enquanto, não é óbvio que não temos elementos para poder fazer. E ao RVC é couplada uma nova letrinha, que é o O de orientação. Passam a ser técnicos de orientação, reconhecimento e validação de competências. Este elemento importante já vamos ver porquê. Do ponto de vista da formação de base, em todos eles é garantido o princípio da formação de base longa, né? Todos, para ser técnico ou profissional da RVC, para utilizar esta expressão, era necessário ter formação superior. Na fase da ANEFA, que era a tal fase piloto, etc., até já foi aqui caracterizada, era necessário ter formação na área das ciências sociais e humanas. Nas fases seguintes, não é definida nos respectivos documentos qualquer área de formação que seja condição de acesso. Isso não significa que depois, nos processos de recrutamento destes profissionais, não sejam definidos requisitos a esse nível. Mas, portanto, é aberto o leque, e isso provavelmente tem os estudos sobre, nesta área da sociologia das profissões, nos demonstram, é que quanto maior é a base de formação do recrutamento para um determinado grupo profissional, menor tende a ser a coesão e, portanto, menor tende a ser a consistência do projeto profissional coletivo desse grupo. É? Este é um dado importante. Do ponto de vista da experiência profissional requerida ou dos conhecimentos, a coisa vai variando nos 3 diplomas que estou aqui a considerar. Portanto, é ter conhecimentos de balanço de competências, histórias de vida, ligação à realidade local, gostava de realçar este item na fase da ANEFA, e trabalho com adultos. Nas fases seguintes, portanto, experiência de educação e formação de adultos, balanço de competências, cá está, construção de portfólios reflexivos de aprendizagem, portanto, um elemento novo que tem a ver com a centralidade que estes portfólios têm no processo de reconhecimento e validação de competências. A questão da ligação à realidade local cai nesta fase. Importa lembrar que estamos na fase da tal massificação que já foi aqui referida do processo da RVC. Na nova fase, ainda só em formato de diploma legal, portanto, temos como competências necessárias ou experiência para acesso, educação, formação e reabilitação de jovens e adultos, entram aqui os jovens, o elemento novo, digamos, nas competências necessárias para ser profissional da RVC, técnicas de diagnóstico e orientação, ou, eu gostava de sublinhar este ou, em metodologias de balanço de competências,
e construção de portfólios. A questão dos portfólios continua a ser um elemento central. O modo como nos 3 documentos que estou aqui a analisar são definidas as funções ou responsabilidades destes técnicos são suficientemente genéricas, todas elas, e depois haja esmiuçar mais uns diplomas do que noutros dessas mesmas funções ou responsabilidades. Informar, aconselhar e acompanhar o candidato, que é algo que não aparece na fase do PNOE, porque associada à massificação tanto do processo de reconhecimento e validação de competências, na minha opinião, tendo em conta aquilo que são os grupos profissionais que intervêm, também está associada a uma maior tailorização do trabalho, do processo, não é? E na fase do PNOE surgiu um outro grupo, que eram os técnicos de diagnóstico e encaminhamento, que na prática fazem o que está aqui, ou faziam aquilo que está aqui enunciado na fase da MEFA, naquele primeiro item. Só na fase do PNOE, isto é, na fase da massificação, é que esses técnicos de diagnóstico e encaminhamento surgem. Nas outras fases é o técnico digamos, de reconhecimento e validação de competências que têm a centralidade do processo. Há outros atores, já falarei disso. Orientar o processo de reconhecimento de competências, apoiar o candidato na apresentação da candidatura, enfim, não vou estar aqui a ler todos eles. Talvez destacar na última fase, porque de facto é onde, porque há uma maior diversificação dos públicos com a introdução dos jovens nestes centros, portanto a questão do acolhimento dos utentes dos SCEPs passa a ser a responsabilidade destes profissionais, os tais técnicos de diagnóstico e encaminhamento deixam de existir, o diagnóstico, informação, orientação e encaminhamento. Isto, sim, corresponde àquilo que é a nova filosofia que os SCEPs pretendem introduzir e, por último, a condução dos processos de RVCC, que já é, no fundo, o core da atividade desempenhada por estes profissionais nas fases anteriores. Relativamente, e agora utilizando como material empírico para suportar os elementos que vos vou partilhar convosco, as entrevistas que foram realizadas no âmbito do projeto educativo aos profissionais da RVC, e destaco isto, é apenas esse grupo que estou aqui a referir. Uma das características centrais no modo como eles falam do trabalho que realizam é o forte investimento subjetivo ou afetivo mesmo no trabalho. A relação que estabelecem com os adultos é o elemento central no modo como eles pensam o seu trabalho e é o espaço privilegiado do seu reconhecimento profissional. Isto é, valorização do reconhecimento individual pelos adultos como trabalho. Isso é altamente valorizado no discurso dos profissionais. Então, aliás, é muito típico deste tipo de profissões ou ocupações que lidam diretamente com pessoas. Também, provavelmente, não há outros espaços, e veremos isso daqui a pouco. Valorização do relacionamento com os restantes membros das equipas com que trabalham. Esse é um aspecto muito realçado também nas falas dos entrevistados, que neste caso, na fase do PNOE, que é aquela que está aqui a ser analisada, são os técnicos de diagnóstico e encaminhamento, que estão a montante do seu espaço de intervenção, no processo de RVC, e os formadores, que são um elemento, digamos, chave no processo. Aliás, muitos dos profissionais da RVC, embora não tenham a visão de conjunto sobre todo o processo e no limite do controle sobre todo o processo, dizem que os formadores são o elemento essencial do processo da RVC, na medida em que são eles que vão fazer o reconhecimento de cada um das competências de cada uma das áreas de acordo com aquilo que está definido na legislação. Outro aspecto é a importância da formação de base e das experiências profissionais anteriores. Todos eles, os 88 entrevistados, referem que a formação de base e as formações
gostava de chamar a atenção, são relativamente diversificadas, pese embora no caso destes entrevistados, enfim, não houve um critério nas entrevistas que tivesse a ver com as formações de base, todos eles eram ou psicólogos ou sociólogos. Os psicólogos eram de áreas especializações muito diversas, né? Isto julgo que é importante. Mas todos eles acham que a formação de base, portanto, a sua licenciatura, contribuiu fortemente para o desenvolvimento de competências que são mobilizáveis neste contexto. E as experiências profissionais anteriores, igualmente, todos tinham estado ligados a aspectos relacionados ou com a formação, ou assistência social, enfim, de alguma forma tinham trabalhado com adultos. Um último aspecto, e gostava de sugerir daquilo que a Carmen já aqui referiu, que é a valorização da formação profissional contínua por parte destes profissionais, mas que na abordagem, na leitura que fazem das oportunidades de acesso à formação, é extremamente crítica, porque acham que tiveram poucas oportunidades de formação e, como a Carmen já referiu, não vou alongar relativamente a isso, que essa formação estava fundamentalmente ao serviço daquilo que eram os objetivos instrumentais do programa. Vou ser mais rápido agora. Do ponto de vista do tal conceito do projeto profissional coletivo, o que é que eles dizem? Tem muita dificuldade em verbalizar o que é ser um profissional da RQC. Era uma pergunta que era feita. Não são os únicos que têm esta dificuldade. Outros estudos de outros grupos que têm feito, essa dificuldade também existe. A existência, que também já foi referida anteriormente pela Carmen, por isso não vou alongar, de uma forte pulverização geográfica e organizacional, enfim, em que os membros deste grupo exercem o seu trabalho, também tende a gerar alguma individualização, isto é, a partilha com outros profissionais de outros centros era muito escassa, no fundo, a consciência coletiva destes elementos era reduzida. A ausência de uma estrutura de representação coletiva destes profissionais, que, do ponto de vista formal, foi colmatada em 2012, portanto, na fase em que os empregos deles foram postos em causa, para ser assim muito direto, não é? Em que foi criada a ANPEFA, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Educação e Formação de Adultos, em que eram sobretudo estes profissionais que estavam lá presentes, mas cuja capacidade de influenciar a visibilidade pública foi e é extremamente reduzida. Aliás, basta dizer que na Assembleia Constituinte da ANPEFA, de acordo com as atas, tiveram 37 profissionais. Portanto, dá um pouco de ver. Por último, o controle profissional do trabalho está dependente das opções políticas do Estado. Eu diria que está exclusivamente dependente das opções políticas do Estado, justamente por não haver uma associação profissional ou outros mecanismos que possam ou que pudessem regular, digamos, o exercício da profissão. 3 conclusões muito breves, só para mais provocatórias do que outra coisa qualquer. A primeira delas é que a emergência dos profissionais da RDC resulta de uma medida política educativa pública e não da reivindicação de uma comunidade profissional. Isto, eu diria que no contexto português, é transversal, uma afirmação bem exagerada talvez, a toda a área da educação, a outras áreas, mesmo onde o Estado intervém, seja o caso da saúde, o caso da justiça, onde as questões não funcionam necessariamente assim. Se calhar isso ajuda a explicar um pouco esta volatilidade, facilidade com que os governos mudam o modo de organização do sistema de educação e formação no sentido amplo. A regulação do exercício profissional resulta da definição de um perfil profissional definido localmente, no quadro das tais medidas de política pública, e constata-se a tal dificuldade em construir um projeto profissional coletivo, porque um dos elementos que eu diria que é central, mas que não é o único, a questão da diversidade das áreas de formação de acesso é importante, mas a ausência de uma estrutura de representação coletiva deste grupo, obviamente que não lhe permite ter visibilidade pública e capacidade de influenciar, digamos, aquilo que são as orientações de política e a transformação, vou acabar com isto termino,
o modo como se acabou com os nós em Portugal, sem qualquer, e com estes profissionais, sem qualquer, digamos, expressão de manifestação coletiva, de protesto em relação a isso, julgo que é bem a expressão da ausência desta lógica que seria o tal protesto coletivo. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. E, finalmente, então, passamos para a última exposição do professor Marcelo Marques. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vossa presença. Eu sou bolseiro de investigação do projeto Eduqual e, como já sabe a despedida, eu gostaria de agradecer à equipa com a qual eu trabalhei nestes últimos tempos. Eu gostaria de agradecer também à investigadora responsável, minha orientadora de tese e também de vida, a professora Natália Alves. Portanto, em primeiro lugar, a minha comunicação vai muito no sentido daquilo que é a explicação, daquilo que é o seguimento da professora Natália Alves. Portanto, eu não irei me centrar numa lógica e mais nos quadros da microrregulação local, dado que a professora Natália deu um enquadramento mais macro, ideológico, daquilo que tem atravessado as ofertas profissionalizantes, principalmente os cursos de Educação e Formação, e como mapa, como roteiro de comunicação, irei apresentar alguns objetivos do estudo, que neste caso, estudo assim o quadro conceitual, a metodologia, o contexto sobre as escolas que estudamos, os resultados, portanto, as lógicas de ação das próprias escolas, como é que elas entendem o processo de inclusão dos cursos de Educação e Formação no seio da escola e os modos de fazer e de ser professor no chefe. E eu estruturei a comunicação neste sentido dos resultados entre vivências e entre sentidos. Portanto, as vivências numa perspectiva muito ligada ao funcionamento e à rotina da própria escola, como é que os professores se integram nessa rotina e como é que a percebem, e os modos, o sentido e o modo de ser, a forma como eles percepcionam em si enquanto professores e como estabelecem a relação com os próprios alunos. E, por fim, algumas conclusões estruturadas entre cenários de mudança e cenários de resistência. Portanto, os objetivos, isto está retirado do projeto Eduqual, portanto, nesta tarefa que se materializa nesta investigação, procuramos estudar as ideias políticas e a formulação legal da política de educação para jovens e adultos pouco escolarizados, através dos quadros normativos e legislativos, bem como os processos de aplicação e de recontextualização dessa política, através do quadro de microrregulações locais. Este conceito é particularmente caro, o conceito de regulação, principalmente o conceito de regulação, para este caso, das questões da microrregulação. A professora Carmen já apresentou, já falou sobre a importância da regulação transnacional, da regulação nacional, e que é um conceito fundamental para perceber quer a oferta ligada aos adultos pouco escolarizados, quer também aos jovens, e tem atravessado o nosso projeto desde o início ao fim, e daí que eu não fuja dele. A metodologia, muito brevemente, o método foram estudos de caso, portanto escolhemos 3 escolas da área metropolitana de Lisboa, tentámos mais, mas como é difícil também entrar nas escolas por questões burocráticas e também de gestão de tempo, conseguimos estas. Como técnica, fizemos entrevistas semi-diretivas, semi-estruturadas de explicitação, a 10 coordenadores / professores de SEV, portanto eles desempenhavam as 2 funções. E como análise de dados, fizemos uma triangulação dos dados entre documentos normativos e as próprias entrevistas. Do contexto, portanto, as escolas, eu utilizei esta designação recorrendo aos oceanos, isto é puramente para não garantir o anonimato das escolas e também por uma mera explicação de dimensão da escola. Portanto, a Escola Pacífica era a maior escola das 3 escolas e tem como características o facto de ser um agrupamento de escolas, portanto, agrupa quer do pré-escolar até ao ensino secundário, ao ensino médio. Tem um relativo equilíbrio entre ofertas de ensino geral e ensino profissional, não só o CHEF, objeto de estudo, mas também os cursos profissionais para o ensino médio, um quadro docente estabilizado e uma elevada oferta de CEF. A Escola Atlântico, por sua vez, é uma escola que tem 3º ciclo e ensino básico, ensino médio, desculpem, uma relação assimétrica entre ofertas de ensino geral e profissional, portanto existe uma grande oferta de ensino profissional ao contrário do ensino geral,
E isto deve-se também ao facto de existir uma forte herança de ofertas profissionalizantes, portanto a escola tem uma longa tradição de ensino técnico. O quadro docente é flutuante, portanto existem algumas flutuações com professores contratados e existe uma elevada oferta de CEF. A escola Índico, por sua vez, é uma escola com o terceiro ciclo e o ensino médio. Também uma relação assimétrica entre ofertas de ensino geral e profissional, e isto deve-se, evidentemente e marcadamente, porque tem sido uma característica que tem atravessado os anos 2000, uma perda progressiva de alunos do ensino geral, por questões de competição de públicos escolares, por questões de competição de território, etc. Tem o quadro docente estabilizado e uma elevada oferta de CEF. Portanto, existe aqui alguma relação entre as escolas, todas elas têm uma elevada oferta de CEF, e duas delas têm o quadro docente estabilizado, que nós poderíamos pensar que, à partida, a influência que a escola e que a direção, e vai ser este o meu próximo ponto de discussão, poderá ter no CEF, poderá ser marcada. E, antes disso, irei explicar o contexto, os professores, portanto, as características. Na Escola Pacífica existe uma longa experiência de selecionação do CEF. Todos eles, os entrevistados, têm uma vasta experiência e já estão desde praticamente o início, não no ano 2002, mas já em 98, num projeto muito piloto chamado No Ano Mais Um. Foram entrevistados professores de lecionação das componentes sociocultural e sociocultural e tecnológica, um que acumulava as duas em outros anos. São efetivos. Na Escola Atlântica, uma relativa experiência. Na lecionação de CEF, são professores que têm experiência de 1, 2, no máximo 3 anos. Lecionam as componentes tecnológica e científica e são professores contratados. No Índico, por sua vez, uma longa experiência, componentes sociocultural e tecnológica, e são professores efetivos. Portanto, com a implementação dos cursos de educação e formação nas escolas, que lógicas é que existem na apropriação? Como é que as escolas entendem a oferta educativa do CEF? Na Escola Pacífico surge muito claro, quer dizer, o CEF surge como uma resposta face a um determinado público a que a escola procurou dar resposta. Portanto, muito marcado numa lógica de serviço. As entrevistas foram muito contidas, num discurso muito polido e muito pouco e muito linear quanto àquilo que eram os objetivos da escola perante os cursos de educação e formação. Por sua vez, na Escola Atlântica, o que vemos é uma necessidade de captação de públicos, em associação à dar continuidade à tradição, e existe um hibridismo, uma mistura entre uma lógica de sobrevivência com uma lógica de continuidade. Por último, na Escola Índico existe, obviamente, uma captação de públicos e é uma lógica de sobrevivência, apesar de entender o chefe e de assumirem como um projeto dentro da própria escola, o que depois se vai materializar nas práticas e nos modos de ser dos professores. Portanto, a direção, ela entende o CEF como um projeto no interior da escola. O discurso é perfeitamente corroborante um com o outro, é perfeitamente linear, não existe muitas contradições do ponto de vista de como a escola entende os cursos de educação e formação. A Escola Atlântico, o chefe surge como um mal necessário, nós precisamos de alunos, só estes captamos, é com estes que ficamos. E existe discurso conflituante, é entre um professor e outro, e depois disso já vai-se perceber, o discurso é entre dois professores e outro, peço desculpa, o discurso é muito conflituante na forma como entendem o funcionamento do chefe e a forma como se assumem e como se percebem enquanto professores de educação dos cursos chefe. Por sua vez, no Índico, o chefe surge como uma inevitabilidade, mas são entendidos como um projeto no interior da escola, portanto, é isto que nós temos, mas queremos, efetivamente, que eles façam parte da escola enquanto uma oferta equiparada às outras ofertas existentes. E o discurso também é corroborante, à exceção depois nas práticas pedagógicas. Portanto, do funcionamento, o que nós temos é na Escola Pacífica, temos cenários de resistência e de mudança que são encontrados entre os grupos de professores. E isto corrobora perfeitamente aquilo que a professora Natália Alves disse sobre a questão de que, evidentemente, os professores assumem, eu vou por ao contrário, dado o esvaziamento ideológico e pedagógico relacionado às questões dos cursos de educação e formação no contexto normativo, e dado também à fraca construção ideológica do ponto de vista institucional, esta é deixada única e exclusivamente do ponto de vista individual. Por isso a direção, apesar de entender como projeto educativo os cursos de educação e formação, existem professores que efetivamente são resistentes aos cursos de educação e formação. E o que nós temos do lado dos resistentes
os discursos são muito centrados no comportamento dos alunos e das dificuldades na sala de aula. Os alunos são isto, os alunos são aquilo, é muito difícil, é muito árduo dar aulas, eles não querem aprender, eles não querem saber. Do outro lado da mudança, temos um discurso muito centrado nas práticas pedagógicas. Nós queremos fazer, nós queremos acontecer, isso é muito visível, principalmente nos professores da componente tecnológica. Eu posso dar um exemplo de um professor em que disse que os professores fazem aqui coisas fantásticas. O professor de matemática sabe que eles sabem que são de jardinagem. Então pega neles, leva-os para os jardins que fizeram na escola e aprende as medidas, os ângulos, as áreas. Eles precisam de aprender de forma concreta, de forma prática. Ao contrário dos professores de resistência que entendiam os cursos de Educação e Formação muito ligados àquilo que era quase como uma transposição dos métodos e das práticas pedagógicas do ensino regular para os cursos de Educação e Formação. De seguida, existe muita a necessidade, todos eles focaram os constrangimentos financeiros, os constrangimentos normativos, ideológicos e sociais. Portanto, por um lado, os financeiros resumem-se, nós queremos fazer coisas, mas nós não temos dinheiro. Houve vários professores que me disseram que investiram dinheiro do seu próprio bolso para comprar materiais, que a escola não financiava, então chegavam a casa e iam escrever e-mails a não sei quantas empresas a pedir materiais, a pedir apoios, etc, etc, etc. E dos constrangimentos normativos e ideológicos e também sociais, muito ligado àquilo que o professor Natália Alves falou sobre as representações sociais, eles afirmam que isto é um verdadeiro constrangimento, porque isto verifica-se, em primeiro lugar, nas escolas. E, apesar de eles poderem ter uma ideia muito concreta e muito diferente daquilo que é o cenário de resistência, o cenário de resistência, desculpem, acaba por imperar e acaba por, de alguma forma, colidir com aquele cenário de mudança. Portanto, das vivências, ou seja, da forma de fazer, existe no cenário de resistência um perfil autoritário, ou seja, eu quero mostrar e eu na sala de aula preciso mostrar que eu é que mando, sem que por isso se recorram a outro tipo de relação com os alunos que poderá ser mais afetivo, e eu vou dizer afetivo porque isto é concomitante e vai de acordo com aquilo que outros professores de cenário de mudança me disseram e que eu terei todo o prazer em depois ler-vos aqui um excerto de uma entrevista. Portanto, a relação da resistência é muito racional e muito orientada para a aprendizagem. Eu tenho este programa para cumprir, apesar do programa não existir manuais, mas tenho estes conteúdos para dar, portanto eu tenho que dá-los. Não sei muito bem como, mas vou conseguir. Por contraposição, nos cenários de mudança existe uma relação emocional orientada para a aprendizagem e muito para a inovação pedagógica. Aqui, no último, na escola em Índico, existe aqui na resistência um perfil autoritário / flexível, porque existem os discursos de que nós temos que ser autoritários, mas nós também temos que perceber o contexto de onde estes jovens vêm. E, obviamente, que os códigos culturais, os códigos linguísticos são muito distintos e é necessário esse entrosamento e essa ligação do professor para com os alunos, sem deixar por isso aquele perfil mais autoritário e mais pesado. Autoritário, sim, é uma boa palavra. Portanto, a inovação pedagógica também impera, e é uma inovação pedagógica que é, à semelhança daquele professor que me falava sobre as questões de jardinagem, encontrei uma professora de design de moda que, muito afincada e muito decidida, conseguiu mover a professora da compreensão sociocultural de língua portuguesa e trabalhar os Lusíadas a partir da construção do mural da escola sobre a narrativa dos Lusíadas, não tanto sobre a construção poética e muito arraigada e muito objetiva e muito espaçada, mas de uma forma mais crítica, mais consciente da importância dos Lusíadas enquanto obra poética e cultural. Portanto, modos de ser, nós encontramos na resistência um modo apático, portanto o que existe é, os chefes existem, nós temos que dar aulas e os discursos ficam muito vazios do ponto de vista do pensamento ideológico para a aprendizagem, para a pedagogia. É um discurso muito centrado nos problemas, os alunos são indisciplinados, não temos recursos, etc, etc, etc. Enquanto nos cenários de mudança existe um modo militante, os professores de facto acreditam não tanto na oferta, porque eles estão conscientes de todos os constrangimentos sociais, ideológicos, que afetam de alguma forma os cursos de Educação e Formação, mas são muito centrados naquilo que é os alunos. Os alunos existem, os alunos têm problemas e nós de alguma forma estamos aqui para lhes poder dar ou permitir que aprendam alguma coisa e que
consigam sair daquilo com uma melhor autoestima. Tanto que foi muito engraçado, porque quer na escola do Pacífico, quer na escola Índico, ouvi professores a dizer: nós somos pais, só nós vamos para casa. A ideia foi esta, foi uma ideia que ficou em praticamente todos estes professores no cenário de mudança. Depois, no cenário de resistência, existe o discurso do outro. O outro é que é o culpado, o outro... todos os problemas estão centrados no outro e não no eu. Portanto, existe a criticidade em relação à prática pedagógica, em relação à forma como se pode entender a oferta dos cursos de educação e formação. E existe também, enquanto nos cenários de mudança é um discurso do eu, o que é que eu posso fazer para... O que no cenário de resistência nos leva, o que no cenário de mudança, peço desculpa, nos leva para uma questão do centramento na superação. Conclusões. E para terminar, existe claramente uma apropriação do quadro normativo por parte da escola Atlântico, mas muito numa questão de pensar a regulação, como é que todo o esquema de transpor a regulação para as escolas, a regulação normativa, tudo a correr bem, temos este programa para cumprir, temos estes sumários para escrever, temos isto para fazer e a coisa corre, evidentemente, como manda a lei. Nas outras duas escolas, no Pacífico e Índico, existe uma reapropriação do quadro normativo por parte da escola e estes professores do cenário de mudança desempenham um papel fundamental para se pensar o chefe enquanto projeto coletivo do corpo docente e não como projeto individual. E isto é uma dimensão muito importante, porque o chefe, de alguma forma, não vieram introduzir inovação pedagógica, mas dados os contextos e a forma como os professores se apropriam e criam os seus próprios quadros de regulação, eles próprios sentem que o chefe precisam e exigem uma espécie de orientação mais coletiva e uma integração da equipa técnico-pedagógica. Depois existe, obviamente, uma forte influência da lógica da ação da direção, embora não se verifique uma relação determinante, por isso é que nas escolas mais orientadas em que vem o chefe como um projeto educativo, acabam por ter professores quer de cenários de mudança, quer de cenários de resistência. As lógicas individuais são conflituantes e atuam como um jogo de força nas micro-relações locais. E isto é muito evidente naqueles professores que se enquadram nos cenários de mudança, porque todos eles nos dizem que é muito difícil, é muito duro, porque nós não somos ouvidos e somos criticados e fazemos demais do que aquilo que é necessário. Para terminar, acreditamos que é possível existir uma reconstrução da identidade profissional nos professores de cenários de mudança e termino por aqui. Obrigado.